irmãs, caríssimo diácono, hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão do Senhor. Jesus, que após terminada a sua missão e a ressurreição, ele é levado ao mais alto dos céus, sentado à direita de Deus, e um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. É o que nós rezamos em toda a missa, em toda a Eucaristia. E a festa da Ascensão, ela está justamente dentro desse tempo que nós chamamos tempo pascal, desde lá do trigo da Semana Santa, à noite, da vigília pascal, no domingo de Páscoa. Todos nós, a cada domingo, fomos chamados a identificar, ou seja, a reconhecer a presença de Jesus. Onde está Jesus? Por isso que durante esse tempo pascal que vai saindo, porque na próxima semana nós estaremos celebrando a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a igreja missionária. Então, assim como os discípulos, os apóstolos, aqueles que amavam Jesus, fizeram a experiência do ressuscitado, também nós somos chamados a fazer a experiência de Cristo, do ressuscitado. E aí nós temos então o relato daquelas mulheres que, temerosas, medrosas, vão ao túmulo logo cedo, levando coelhos, óleo para colocar no corpo do Senhor. E qual tal a surpresa quando chegam e vêem o túmulo vazio e visões de anjos. Saem correndo, vão encontrar os discípulos e anunciam que Jesus não está no túmulo, o túmulo está vazio. Sai Pedro com João, o discípulo que amava, mais novo e mais velho, correm e vão também ver onde era o túmulo do Senhor e encontram também o túmulo vazio e os panos dobrados. Depois Jesus ele aparece ao grupo daqueles 11 homens, 10 porque não havia Tomé. Eles anunciam: nós vimos o Senhor. Se eu não tocar as suas chagas, não acreditarei. Passado um dia, Jesus se manifesta novamente e Tomé está presente. Meu Senhor e meu Deus, tu estás feliz porque acreditaste e visto. Bem-aventurados aqueles que acreditam sem ter visto, a partir da dúvida de Tomé. Jesus também se faz caminheiro, forasteiro, junto com os discípulos de Emaús, e eles reconhecem Jesus no partilhar do pão. Essas são as numerosas provas e muitas outras que Jesus aparece àqueles que o amavam, aos seus discípulos. E por que Jesus faz isso? Para se aparecer? Claro que não. Jesus surge aos seus discípulos para que eles entendam que é agora com eles a missão. É agora com eles que devem levar adiante em suas mãos e seus pés, com a sua vida, essa ação de Jesus. Então nós podemos dizer que esse tempo de hoje, a celebração da Ascensão do Senhor, é o fechamento e a motivação para nós caminharmos na certeza de que o Senhor não nos abandona, mas está conosco através do Espírito Santo, a sua promessa. É necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, e ele sim vai dar o acabamento, o fechamento, a embelezar essa obra que Deus iniciou desde lá no início, quando ele mesmo, por sua vontade e gratuidade, quis criar o mundo e todas as coisas visíveis e invisíveis, e fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. Tudo isso está relatado nos 4 evangelhos. E aí então nós temos o texto de hoje, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, um dos evangelistas. No meu primeiro livro, ó Teófilo, eu tratei de falar como foi Jesus, desde o momento em que ele apareceu, o seu nascimento, até a sua morte e ressurreição. Agora, nesse livro, eu vou tratar da continuidade, da ação de Cristo através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então Jesus nos confia
essa grande missão. E essa mesma mensagem que foi vivida, anunciada no início do cristianismo, é essa mesma mensagem que chega a cada um de nós, né? E nós nos apropriamos dessa mensagem a partir do momento que Deus também se apropria de cada um de nós, que reconhece que somos seus filhos e filhas amados, onde nós recebemos uma nova identidade que nós chamamos a identidade divina, que nós recebemos através do batismo. João batizado com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo. Todo batismo que acontece na igreja católica, na nossa igreja, não é o batismo de conversão somente de João, mas é o batismo do Espírito Santo, que nos qualifica para sermos testemunhas de Jesus Cristo, porque ali o Senhor nos adota como filhos e filhos, ali nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Por isso, o cristão não é aquele que devaneia ou vaga pelo mundo, não. Cristo é a nossa cabeça, e nós, sendo esse membro do corpo, nós tornamos também visível Cristo na sua igreja. Portanto, ser cristão, ser de Cristo, é nos lançarmos às realidades do mundo que aí está, para que nós, com o nosso testemunho, com a nossa vivência da fé, possamos levar essa luz de Cristo às inúmeras realidades que aí estão. É o nosso compromisso, é aquilo que Deus espera de cada um de nós. E só podemos fazer isso se nós estamos embebidos, encharcados do Espírito Santo. De modo contrário, nós não faremos muitas coisas. Então, a festa da Ascensão do Senhor, ela quer identificar a nossa missão neste mundo, mas também nos lançarmos. Um dia, esse corpo que somos cada um de nós vai encontrar a cabeça do céu de Jesus Cristo. E esse corpo, como diz a segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo, na carta aos Efésios, é a igreja. É a igreja. Somos cada um de nós. Não o templo, mas cada um de nós. Que profundo, que belo, que bonito, né? E aí então o Senhor Jesus levou os seus discípulos ao alto, e ali ele é elevado aos céus. Eles ficam olhando, admirados. Aparecem esses dois mensageiros de Deus, que para essa missão foram os anjos, homens da Galileia, porque estás aí olhando para o céu. Da mesma maneira como ele foi, ele um dia voltará. E é isso que nós proclamamos, é isso que nós anunciamos, que o Cristo, segundo a sua promessa, um dia há de voltar, né? E tamanha será a alegria daqueles que obedeceram o Senhor. Muito profundo isso. E aí então os discípulos, a partir daquele momento, começam, com o Espírito Santo, que nós iremos celebrar o próximo domingo, Pentecostes, começam essa grande ação de levar essa mesma mensagem aos confins da terra. A segunda leitura, São Paulo escrevendo aos Efésios, ele faz um pedido: vocês da comunidade de Efésios, também serve para cada um de nós, pedi ao Senhor Pai, o dom da sabedoria, para que essa mesma sabedoria revele quem é Deus verdadeiramente. E é isso que nós somos chamados. O Espírito Santo é aquele que nos dá consciência de saber aquilo que é bom, que é belo, digno de ser replicado, daquilo que é ruim, digno de ser rechaçado, deixado de lado. É o Espírito Santo que nos conduz. E nessa missa nós também somos chamados a pedir que nós tenhamos esse coração cheio do Espírito Santo, para que as nossas ações reflitam a presença, a ação de Jesus, e que Ele se revele para que a nossa vida seja transformada. O Evangelho de São Mateus é bastante curto,
mas não menos importante, cheio de profundidade, né? O Senhor chama, como Moisés, né? O Senhor chama os seus discípulos, os 11, para o monte, e lá então ele diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e essa autoridade que me foi dada no céu e na terra, vocês são continuadores dela. Por isso, ide a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. Nós não temos outra missão a não ser essa. Qual que é a missão? Revelar Jesus Cristo ao ser humano, à humanidade, para que seja salvo. E como que acontece isso? Através do batismo. Através do batismo. Então essa continua sendo a missão de Cristo, que é gerar novos membros para Deus. E aí a importância do nosso batismo. Ide a todos os povos, e a todos batizai-os. Mas o batismo, ele precisa ser também vivenciado. Por isso que Jesus também vai dizer aos seus discípulos: ensinai tudo aquilo que vos ordenei. Ou seja, a catequese. Porque o cristão não pode viver fora dessa realidade do mundo que foi tão preciosa a Deus, ao ponto dele assumir essa nossa matéria, essa nossa carne, né, que apodrece, né, que vai para o caixão, que o tempo depois não existe mais. Não é? Então, nós também, como cristãos, a partir do nosso batismo, nós tornamos também aqueles que levam a palavra. E a palavra de Cristo, que é a palavra de verdade, foi isso que ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí depois Jesus nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E essa é a certeza que alegra o nosso coração, que renova a nossa vida, né? Que retira a poeira cinza do nosso coração, sabendo que o Senhor caminha conosco, e de fato Ele caminha conosco. No momento das nossas dúvidas, das nossas tristezas, dos nossos desesperos, o Senhor caminha conosco de maneira mais íntima, não é? Foi isso que nós ouvimos no domingo passado, né? É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha e more dentro de nós. E aí nós entendemos que todos nós, a partir do batismo, nos tornamos morada da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a nossa alma seja habitada pela Trindade, para que tudo aquilo que a gente realizar nessa vida seja expressão, né? A gente dizia antigamente, imitação de Cristo, imitar a Cristo, que não é uma tarefa fácil, mas é importante que isso aconteça, né? Então, nessa missa da sessão do Senhor, nós devemos sempre sentir Jesus próximo de nós, né? O Senhor, ele se revela em muitos lugares. A igreja diz que existem os lugares privilegiados do encontro com o ressuscitado. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra gerada no coração no ventre de Maria. A palavra ali é o lugar onde nós podemos encontrar a Cristo, e encontrando Cristo, nós encontramos a Deus. Depois, na igreja, nós encontramos a Deus nos 7 sacramentos: batismo, comunhão, confissão, eucaristia, matrimônio, são os enfermos, órgãos, sacerdócio, os 7 sacramentos. Pedro XVI, quando estava vivo, escreveu uma encíclica e dizia: e o sacramento, o ápice da vida cristã é o sacramento da Eucaristia, porque o sacramento da Eucaristia é onde o Senhor se revela e onde se orbita, né, se recentraliza todos os demais sacramentos e a vida da igreja. Nós também, quando olhamos o outro, nós devemos reconhecer a Deus na sua história, na sua vida, no seu sofrimento, porque somos imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher, somos imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que nós cristãos católicos devemos sempre defender a vida, porque essa vida, ela reflete a imagem de Deus, o rosto de Deus.
Também naquele que sofre devemos reconhecer a Deus. Todas as vezes que fizestes isso ao menor dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Vinde bendito de meu Pai. Então, a cada momento, todos nós, com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos vícios, nossos pecados, com as nossas graças, devemos ver onde está Jesus. E isso será uma grande alegria, porque quem faz a experiência de Jesus ressuscitado, como disse Jesus a Samaritana, se transforma em uma fonte borbulhante, uma fonte de água viva. Nele também corre um rio que alimenta e que dá vida a muitos. Essa é a graça. Senhor, que minha vida seja essa fonte cheia dos dons do Espírito Santo, colocada à disposição de Deus para fazermos a diferença nesse mundo que Ele está. A gente começa muito pequeno, né? Assim que começa o rio, começa com um olho d'água bem pequenininho. Aí quando chega no mar, ele pensa, assim é o ser humano, né? Comecemos nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas, nos pequenos compromissos, e de repente a gente será esse rio grande, né, caudaloso, às vezes até intransponível, da graça, da misericórdia de Deus. O mundo precisa disso, e nós somos aqueles que devemos fazer essa diferença nesse mundo que Ele está. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos esse tempo, né? Que um dia possamos ter sempre esse desejo de estar com Cristo na glória eterna, cabeça e membros juntos na igreja triunfante, na igreja celeste, na Páscoa definitiva, na alegria que nunca se acaba. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em